A graça e paz, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra aos irmãos, uma devocional. Mas antes queria fazer uma oração, amém? Lembrando os irmãos que devem se reunir para cultuar, para adorar, para orar, para interceder nessa noite com as suas famílias, na presença de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, graças te dou, porque em tudo o Senhor revela a tua bondade, tua misericórdia, teu favor. Muito obrigado, Deus, pela IBNID, muito obrigado por cada família, por cada irmão, pelos pastores e líderes da nossa igreja. Que o Senhor venha abençoar cada lar nesse momento, ó Deus, que vai começar seu culto. E haja uma presença maravilhosa, intensa do Teu Espírito Santo a unir e a fortalecer as famílias. Ó Deus, e que todos sejam cheios do Espírito Santo, porque, ó Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E que o Senhor nos abençoe nessa hora e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto com vocês, que está no livro de Atos, capítulo 17, verso 23, que diz assim: Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também ali um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a raça dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele movemos e existimos. Amém? Pastor, o que esse texto tem a ver com o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele chega na história, ali em Atenas, após alguns séculos de um fato que havia acontecido. E o historiador Diógenes Laércio, autor grego do século III a.C., escreveu em sua obra denominada Lives of Eminent Philosophers, no volume 1, página 110, o seguinte. Ele diz que um herói cretense chamado Epimenedes foi chamado em Atenas para resolver um problema. Problema de uma epidemia, problema de um mal, de uma praga que veio sobre eles, e eles não tinham resposta, não tinham solução. Os atenienses acreditavam em muitos deuses, e tinham um deus para cada situação. Eles acreditavam tanto nisso que ofereceram sacrifícios a todos os seus deuses e não obtiveram resposta alguma, continuaram as pragas a destruir e a consumi-los. Então eles vão apelar para Epimenedes. Esse homem, ele busca uma sabedoria, porque nenhum Deus pôde livrar eles daquela praga. Então ele pensa assim: deve existir um outro Deus que tem poder, o qual nós não conhecemos, que pode nos livrar disso. Então ele pensa o seguinte: ele propõe aos atenienses que separem ovelhas brancas e ovelhas pretas, e as deixem de jejum por alguns dias. Nós sabemos que ovelhas são vorazes, extremamente vorazes.
Elas comem com muita vontade, com muita força, aquela grama, né? E segundo ele, se existir algum Deus desconhecido, essas ovelhas não vão comer a grama, e essa é a forma que ele vai se revelar a nós. Depois de alguns dias de jejum, as ovelhas são soltas. Então, ao invés de comer grama, as ovelhas se deitam e se prostram, cada uma em um lugar específico. Eles entendem que o Deus desconhecido estava ali revelando a eles a sua existência, o seu poder. E onde as ovelhas se prostram, onde elas se deitam, cada uma delas é sacrificada. E ali ele erigido um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo chega ali naquele contexto, alguns séculos depois, e encontra ali algumas pessoas que ainda se lembravam desse fato. Quero chamar a atenção da igreja a respeito disso. O mundo tem desconhecido a Deus. O mundo já não sabe quem é Jesus. O mundo precisa de Jesus. O apóstolo Paulo encontra ali, no meio daquele culto pagão, daqueles ídolos, uma oportunidade de evangelização. Nós temos que compreender que o mundo precisa de Jesus, precisa de Deus, e que cabe a nós anunciar. Então tudo isso que está acontecendo não é apenas uma oportunidade para nos reunirmos em nossos lares e orarmos e buscarmos a Deus com os nossos familiares, mas é uma grande deixa, é uma grande oportunidade de acontecer o ID. O mundo precisa de Jesus. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi enviado ao mundo, e como aquelas ovelhas que deitaram-se foram sacrificadas. Hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio e já foi sacrificado no lugar devido, pelo pecado de toda a humanidade, levando sobre si as dores, as enfermidades, levando o caos humano sobre si. Nós precisamos relembrá-los disso, amados. Essa é a grande oportunidade que Deus está nos dando para abalar as nações e despertá-los a respeito da existência de um Deus que cura, que sara, que restaura. O apóstolo Paulo aproveita essa oportunidade para anunciá-los o Deus desconhecido. Hoje, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão desconhecendo a Deus. Há um grande desvio, uma grande desorientação. Eu creio que essa epidemia veio como uma oportunidade para que nós novamente possamos erguer essa bandeira e declarar Jesus Cristo é o Senhor. Amados, o texto diz que esse Deus que criou tudo, que não precisa de nada do que temos, é Ele quem dá toda a vida e a respiração a todas as coisas. E é interessante que o apóstolo Paulo vai aqui falar no versículo 27, que as pessoas precisam buscar esse Deus, mesmo que como que tateando no escuro, como que buscando de alguma maneira ou pudessem achar. É tempo de buscarmos a Deus. O mundo precisa buscar a Deus. Muitos estão tateando no escuro, porque não tem mais luz. E naqueles que deveria haver a luz para conduzi-los, já não brilha mais. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Se acende a luz, é para brilhar. Então essa é a deixa de Deus, tal qual foi a de Paulo para nós. Com os atenienses, também hoje o mundo precisa ouvir essa mensagem. Eles estão tateando no escuro e não sabem para onde ir. Cabe a nós anunciar
e levá-los a conhecimento de Deus. Porque o texto diz, porque nele vivemos, nele existimos, ele não está longe de cada um de nós. Amados, nós precisamos compreender uma verdade, que Deus não é corporativista. Deus ama toda a humanidade. Ele não veio apenas para alguns, como muitos pensam. Deus não está só dentro da igreja. Deus está querendo se revelar à humanidade, porque Ele ama a todos. Jesus morreu por todos. Então nós temos que sair dessas quatro paredes e viver o ID verdadeiramente. Porque as maiores experiências que teremos com Deus não são dentro das igrejas, mas sim fora delas, anunciando e fazendo com que o Evangelho verdadeiramente venha produzir poder e transformação na sociedade. E é ali que nós vamos nos sentir verdadeiramente cristãos. Deus é misericordioso. Ele tem piedade de todos os que clamam, os que sofrem na terra toda. E nós precisamos, amados, entender essa grande oportunidade que Deus está nos dando nesse momento. Que você possa, em nome de Jesus, compreender a visão ID, entender a grande comissão e se propor a estar influenciando, ensinando, ministrando. Que Deus seja glorificado na vida da nossa igreja, na vida do nosso povo, que todos nós realmente possamos nos alimentar da visão ID e compartilhar essa mensagem salvadora por toda a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse momento devocional. Peço que o Teu Espírito venha fortalecer e iluminar cada coração. Ó Deus, o Senhor enviou socorro em Atenas, em Creta. O Senhor enviou socorro, ó Deus, àquele povo que estava perdido, Senhor, que estava sem orientação por causa da epidemia que bateu ali, porque eles clamaram a Ti. De alguma maneira, como que tateando no escuro, sem conhecimento, mesmo assim, o Senhor se revelou. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, invocar o Teu nome, porque no Teu nome é poder para a destruição e a erradicação desse mal. E como foi ali, também pode ser em toda a terra, que esse mal desapareça instantaneamente. Que, ó Deus, circule uma notícia sobre a terra, ó Senhor, dizendo aonde está o coronavírus. Que o Senhor sopre esse mal e tenha misericórdia, ó Deus, de toda a terra, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado. E que as nações da terra possam se voltar e se converter a Ti completamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma noite de paz em Cristo Jesus.